Olá, eu sou o pastor Hamilton Pérez e eu serei seu professor nessa disciplina de Introdução Bíblica. A disciplina de Introdução Bíblica, ela trata justamente sobre a Escritura Sagrada, a Bíblia, suas divisões, os conceitos básicos, a inspiração, conceito de inerrância, dentre outros. Então eu quero dar as boas-vindas a você que está iniciando seu aprendizado na teologia e que, como ponto de partida, tá, é necessário e importante que você passe por essa matéria, por essa disciplina. Então eu quero convidá-lo a caminhar junto comigo para descobrirmos algo bem interessante sobre a Bíblia que nós temos em nossas mãos, sobre como ela chegou até nós e a importância dela para a vida do cristão, como única regra de fé e prática. E aí eu quero mencionar, tá bom, para vocês, algumas indicações de livros no qual nós baseamos o nosso conteúdo. Então nós temos o livro Introdução Bíblica, Como a Bíblia Chegou até Nós, de Norman Geisler e de William Nix, da editora Vida. Este livro é um livro bastante assim culto acerca da Bíblia, da inspiração da Bíblia, da formação, da compilação da Bíblia, de como ela é, tá bom? Ele traz conteúdos profundos, ele é um pesquisador acerca disso. E o outro livro é Uma Glória Peculiar, de John Piper, e ele traz como subtítulo Como a Bíblia se revela completamente verdadeira. É uma linguagem mais simples e clara, mas bastante útil para que a gente possa entender o sentido e o significado da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada que nós temos diante de nós. Outros pode ser também que você possa encontrar, tá bom, o livro Glória Peculiar em uma capa diferente, em uma nova edição ou uma edição anterior à que foi mostrada no slide passado, primeiro. E também aconselho também ler o livro de John Piper chamado Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural, tá? Ele traz um modo interessante de nós compreendermos e vermos como a leitura das Escrituras Sagradas pode trazer algo grandioso ao nosso coração, como pode ser saltadas verdades contidas ali na Bíblia Sagrada para a nossa mente e para dentro do nosso ser, a ponto de nós nos maravilharmos com aquilo que Deus fala em sua palavra. Então, estes são os livros, tá bom, que nós podemos ter em nossa biblioteca e nos vão nos ajudar a ter uma ideia, um vislumbre da Bíblia que nós temos em nossas mãos e da importância dela para nós também. Então, se você, cara aluno, deseja adquirir um livro, eu indico esses livros para que você possa crescer no conhecimento da Bíblia Sagrada, tá bom? Da doutrina da Bíblia Sagrada. Quanto à Bíblia propriamente dita, é um livro único, singular, é um dos livros mais antigos do mundo, porque ele retrata da origem de toda a humanidade e ele ainda é um best-seller mundial por excelência. Tiranos houveram que tentaram destruir a Sagrada Escritura, tentaram sufocá-la, mas nós que somos crentes, os cristãos, nós reverenciamos a Bíblia, nós temos ela como a palavra inspirada de Deus, como aquilo que Deus deixou para que pudesse guiar a nossa vida neste mundo caído, neste mundo que está em trevas. E é também o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado e que mais influencia, que mais tem influência, né, tem exercido influência em toda a história da humanidade. Onde a palavra de Deus chega, ela transforma a vida das pessoas, a comunidade, a localidade onde foi pregado o Evangelho, e isso mostra o seu poder e a sua grandiosidade também. E é este livro, tá bom, que nós vamos estar pensando, vamos estar analisando e vendo como é que ele foi formado, como é composto e crescermos em admiração pela palavra de Deus que se encontra em nossas mãos, tá, irmãos? Então eu convido você a nós pensarmos agora sobre a estrutura da Bíblia. A palavra Bíblia significa que é o livro que nós temos, tá bom? Ela entrou para as línguas modernas por intermédio do francês, passando primeiro pelo latim Bíblia, com origem no grego Biblos.
E originariamente era o nome que se dava à casca de um papiro, uma planta, uma folha de planta no século de número 11 a.C. Aí, só por volta do século II depois de Cristo, os cristãos usavam a palavra para designar os escritos sagrados. Então, começou, tá bom, a se escrever no papiro, depois passou para couros e outros materiais, até que chegou então a nós termos a Bíblia escrita em folhas de papel, como temos hoje, e até digitais, modelos que são colocados em computadores, em celulares e em tablets, que facilitam muito, tá bom, o manuseio e nos ajudam a levá-la e transportá-la para qualquer lugar onde nós possamos estar. Então, esta é o sentido da palavra Bíblia para nós, tá bom? E significa uma biblioteca de livros. Ela é composta por vários livros, tá? Vários pergaminhos que foram sendo juntados ao longo da história do povo de Deus, de Israel, e depois da comunidade cristã no Novo Testamento, e assim foram sendo juntados e reunidos em um único livro chamado Bíblia, e esse é o que nós temos nos dias de hoje. Quanto à divisão da Bíblia, ela se compõe de duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica, ou judeus, ou os israelitas, ou hebreus, porque no tempo de Moisés, tá bom? Eram conhecidos pelo povo de Israel, né? Ou os hebreus. E depois que houve a divisão do reino, a queda do reino do norte, a destruição de Judá, e aí então o povo judeu foi o remanescente que voltou para Jerusalém, reconstruindo os muros e o templo do Senhor. Então, geralmente se tem em mente que foi a comunidade judaica, tá? Que preservou durante um milênio, ou mais de um milênio, todos os escritos, todos os manuscritos que foram dados por Deus aos seus autores para escreverem tudo o que está no Antigo Testamento. Já o Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo do primeiro século. Então, o tempo de composição do Novo Testamento é bem menor, menos de 100 anos, tá? Menos de 100 anos, todos os escritos, os evangelhos, as cartas, o livro de Apocalipse, já estavam sendo escritos. Diferentemente do Antigo Testamento, que começa com Moisés e vem até Malaquias, tá? Que é o último livro do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Então, nós temos a divisão da Bíblia nessas duas partes principais, tá? Agora, esses dois testamentos, há um significado para eles. A palavra testamento em si, que é traduzida por aliança, é melhor traduzida por aliança, ou pacto também, diz respeito a um acordo celebrado entre duas partes. E por isso que é chamado de aliança, tá bom? Ou pacto. E no caso da Sagrada Escritura, nós temos no Antigo Testamento um contrato entre Deus e os judeus, Deus e os israelitas. Já o acordo no Novo Testamento, a aliança do Novo Testamento, ou o Novo Testamento, é um acordo entre Deus e os cristãos, aqueles que são seguidores de Cristo. Então nós temos o Velho Testamento, ou a Velha Aliança, e nós temos o Novo Testamento, ou a Nova Aliança. No livro de Hebreus, há uma distinção bem clara quanto a isso. O autor ele vai dizer que é necessário que a antiga aliança seja removida e que a nova aliança, ou o novo concerto, seja estabelecido. E nós agora somos guiados, tá bom? Nós não desprezamos o Velho Testamento, mas nós somos guiados pelo novo pacto, pela nova aliança, aquilo que Cristo deixou para nós. Então, algumas coisas do Velho Testamento foram abolidas, outras coisas continuam valendo para nós hoje, mas isso é matéria que nós vamos discutir em outra disciplina, tá bom? Quando nós estivermos estudando a teologia sistemática e os demais disciplinas do curso de teologia que será oferecido aqui na Escola Teológica ACVPM. Quanto às seções da Bíblia, nós podemos encontrar o seguinte no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. Nós temos uma seção chamada Lei,
uma seção chamada Poesia ou Poéticos, temos uma outra seção chamada História ou Livros Históricos, e temos os profetas, os livros dos profetas. Então, o Antigo Testamento ele é dividido assim, em lei, poesia ou poético, história ou histórico e profetas, tá? Os escritos dos profetas. Isso é que nós temos como divisão, tá? No Antigo Testamento para nós. Quanto à divisão em lei, poesia, histórico e profetas, nós podemos identificar o seguinte: os livros que compõem a seção lei do Antigo Testamento são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses os livros, tá bom, que compõem a lei. Aí eu quero fazer só uma observação quanto a esse termo lei, porque na Escritura aparece o nome lei, e às vezes essa palavra lei pode se referir apenas aos 10 mandamentos, que estão escritos em Êxodo 20, e também em Deuteronômio capítulo 4 e 5, ou capítulo 5. Então, às vezes, a palavra lei se refere aos 10 mandamentos. Às vezes, a palavra lei se refere aos 5 livros que Moisés escreveu, que foram esses aí: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E às vezes a palavra lei se refere a todo o Antigo Testamento, tá bom? Isso vai depender do contexto em que a palavra está lá. Mas para nós, para efeito do nosso estudo aqui, lei, tá bom? São os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, que também é conhecido como Pentateuco, tá? Então, quando você pega a sua Bíblia Sagrada, que você abre ela, logo na página inicial, uma das páginas iniciais, você vai ver um índice. Aí tem lá, Antigo Testamento, tem a relação de livros do Antigo Testamento. E tem Novo Testamento, tem a relação de livros do Novo Testamento. E você vai encontrar, então, esses nomes lá e as siglas de cada um desses livros. E aí você pode identificar quais são os livros da lei, quais são os livros poéticos, quais são os livros históricos, quais são os livros que compõem o livro dos profetas. Já o livro de poesia, ou a seção de poesia, também é composta por 5 livros, que é o livro de Jó, livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Essa divisão, tá bom, é chamada de poético, porque é um estilo literário escrito pelos israelitas, pelos judeus, tá? Que denotam isso. Não é que o livro vai ser todo uma poesia, como nós entendemos que seja uma poesia, com estrofes, rimas e outras coisas. Não. Há uma métrica, mas é um sistema, é um modelo de poesia dos judeus. Então há uma certa diferença para nós. Mas em alguns momentos nós vamos encontrar, tá bom? Trechos no original, escrito em hebraico, que você vai perceber realmente que tem uma métrica, tem um número de versículos, como o Salmo 119 tem, onde tem seções, tem estrofes, e cada estrofe tem sua métrica nos versículos, e iniciam também com a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, por isso que é denotado como livros poéticos, ou a seção dos livros de poesia. A seção dos livros históricos são compostos por 12 livros. Aí temos o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Estes são os livros históricos e eles são chamados assim, ou classificados desta forma, porque trata de narrar a história do povo de Deus. Tá? Após a morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo. Daí então ele toma posse da terra prometida e é estabelecido o povo do Senhor na terra de Canaã, a terra que Deus prometeu dar a eles. Após isso, Josué morre, então segue-se a dinâmica e então líderes são estabelecidos, reis são levantados e aí passa então a escrever e registrar a história do povo de Deus. E por isso, então, esses livros são classificados como livros históricos, a seção de livros históricos do Antigo Testamento. Quanto aos livros proféticos, ou a seção dos livros dos profetas, eles contêm 17 livros. E aí nós temos uma subdivisão no livro dos profetas. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores.
Os profetas maiores são assim chamados porque são livros com um maior teor de importância e também um maior volume de profecias. Aí nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, que é do profeta Jeremias também. É um livro pequeno, mas como tem o livro de Jeremias, ele apenas separou essas lamentações em um outro manuscrito, mas é do mesmo autor. Temos o profeta Ezequiel e, por fim, o profeta Daniel. Já os profetas menores são profetas que foram usados por Deus em certas ocasiões, em poucos momentos da história do povo. E aí nós temos o profeta Oséias, o profeta Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são livros de menor teor e com poucas profecias para o povo do Senhor. Alguns desses profetas profetizaram para o reino do norte, Israel, outros profetizaram para o reino do sul, que é chamado de Judá. E Deus assim levantou esses homens para fazer com que a sua voz estivesse presente junto ao povo depois da sua apostasia, de se afastarem do Senhor, dos caminhos do Senhor. E nestes livros contém também as profecias acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá? Eles serão estudados quando vocês estiverem cursando a disciplina Panorama do Antigo Testamento, com maiores detalhes e com maiores minúcias também. Quanto ao Novo Testamento, as seções que compõem o Novo Testamento são os Evangelhos, as Epístolas ou Cartas, a História ou o livro histórico de Atos dos Apóstolos e Profecia, que diz respeito ao livro de Revelação, que é o livro do Apocalipse. Então, essas são as seções comumente divididas no Novo Testamento. Também são 4 seções semelhantes ao Antigo Testamento, tá bom? Que os teólogos assim dividiram. Aí, no tocante aos evangelhos, nós temos 4 livros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses evangelhos, eles são chamados assim porque eles retratam a história de Jesus Cristo quando encarnou, quando iniciou seu ministério aqui na Terra. Então, eles relatam os fatos históricos acerca de Jesus, as doutrinas ensinadas por Cristo, seus ensinos diante dos seus discípulos e de toda a multidão que ali circulava à volta de Jesus, tá? E nós temos os fatos então registrados e os milagres, os sinais e as palavras de Jesus Cristo registradas nesses 4 evangelhos. O livro histórico, nós só temos um no Novo Testamento, que é o Atos dos Apóstolos, que é a história da Igreja do Senhor. É a história do mover de Deus pelo Espírito Santo através daqueles que Cristo comissionou para levar adiante o Evangelho. Então, está registrado ali o trajeto por onde foram realizadas as missões, o que aconteceu com a igreja, tudo está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que é a história da Igreja do Senhor. Já o livro de profecia é o livro de Apocalipse, que traz a revelação final, a revelação do que aconteceu, do que está acontecendo na época do apóstolo João e do que viria a acontecer depois, no qual nós hoje aguardamos, que é a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o livro de Apocalipse trata sobre isso e revela a questão de como será o fim de tudo no último dia, no dia em que a trombeta ressoar e o Senhor Jesus voltar sobre as nuvens. Já as epístolas, o conteúdo delas são de 21 livros. E aí nós temos as epístolas que são escritas pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo João e por Tiago. E um autor que é desconhecido escreveu a carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu, porque até então se conjectura, se pensa que pode ter sido Apolo, que pode ter sido até o próprio apóstolo Paulo também, ou Tiago, o irmão do Senhor. Nós não temos como saber, tá bom? Porque não há evidência sobre isso. Mas as cartas paulinas são a carta de Romanos,
1 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, carta aos Efésios, carta de Filipenses, Colossenses, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, tá? Foram escritos, e Filemão também, pelo apóstolo Paulo. Aí vem a carta aos Hebreus, que o autor é desconhecido. Vem a carta de Tiago, esse Tiago é o irmão do Senhor Jesus Cristo, que escreveu a carta de Tiago. Vem as cartas do apóstolo Pedro, a primeira e a segunda carta. Vem a carta de João, a primeira, segunda e terceira carta do apóstolo João, e vem a carta de Judas, tá? Que escreveu também sua carta com conteúdo semelhante à segunda carta de Pedro. Então, essas são as cartas, tá bom, que compõem as epístolas do Novo Testamento. Quanto à pessoa de Cristo, pelo qual a Escritura aponta e é o centro de tudo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento subdivide suas seções, tá? Olhando para Cristo como sendo o fundamento de toda a palavra de Deus. E aí nós temos o seguinte: no Antigo Testamento, as seções da lei, os livros históricos, os livros de poesia ou poéticos e o livro de profecias retratam o seguinte: a lei retrata o fundamento da chegada de Cristo. É a base em si. A lei precisa existir para que realmente Cristo ele possa estar vindo e cumprir toda a lei a favor do povo que pecou e transgrediu diante de Deus. Os livros históricos é a preparação para a chegada de Cristo. Então, eles contam a história do povo do Senhor, que tem a esperança de que virá aquele que vai restaurar o reino de Israel. Depois, os livros poéticos são aqueles que anelam pela chegada dele. Então, há uma esperança da vinda do Senhor. E a profecia é aquilo que atesta que ele virá, é a certeza da chegada de Cristo. Já o Novo Testamento, em suas subdivisões dos evangelhos, do livro de Atos, o livro histórico, das epístolas ou das cartas e do livro de Apocalipse, também apontam para Cristo. Os evangelhos são a manifestação de Cristo. É quando Cristo encarnou e iniciou o seu ministério. Então ele chegou e começou a atuar e realizar todo o desígnio de Deus, todo o plano de salvação está registrado no ministério de Cristo. Depois vem o livro de Atos, que é a propagação de Cristo, é o anúncio desse evangelho para as demais nações. As epístolas é a interpretação e aplicação da doutrina de Cristo, ou do próprio Cristo, da pessoa de Cristo, porque ele é a palavra. E o livro de Apocalipse é a consumação em Cristo. É o relato do triunfo final do bem contra o mal, ou de Cristo contra Satanás. Então, o livro de Apocalipse revela isso. Então, olhando para a Bíblia como tendo Cristo como centro, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apontam para a pessoa de Cristo. E quando o Espírito Santo, que é o autor da Sagrada Escritura, inspirou os homens para escreverem, ele inspirou justamente centralizando todas as coisas no Filho. Porque este é o desígnio de Deus, tá? Foi um propósito de Deus, Pai, realizar este plano de salvação por meio da pessoa do seu Filho para glorificá-lo diante de tudo. E o Espírito Santo hoje atua para que esta propagação do Evangelho seja estendida ao mundo todo a fim de que Cristo seja conhecido. E quando o Evangelho for conhecido, então virá o fim. É isso que nós aguardamos. Então a gente pode dizer que toda a Bíblia ela aponta para Cristo. Ela tem Cristo como o centro dela, tá? E a gente precisa ter isso em mente para não usar a Bíblia para outras coisas ou desviar, tá bom, a palavra do Senhor para propósitos meramente humanos. E falando acerca ainda das seções da Bíblia, nós precisamos levar em consideração que antes do Novo Testamento só havia o Velho Testamento, e aí esse Velho Testamento ele estava confinado à comunidade dos hebreus, ou o povo israelita, ou o povo judeu.
E eles, então, dividiram os livros de um modo diferente do nosso, do que nós temos hoje em nossa Sagrada Escritura. Então, em relação ao povo hebreu, ao povo de Israel, os escritos do Velho Testamento foram divididos em lei, em profetas, tá? E esses profetas têm profetas anteriores e posteriores. E aí ele coloca nesses livros de profetas livros históricos, como Josué, Juízes, Samuel, Reis, tá? E aí eles tratam esses livros como sendo escritos proféticos e não livros históricos. Então, essa é a divisão que os israelitas, os judeus, fazem ou têm da Bíblia do Velho Testamento. Não é da Bíblia, que a Bíblia, nós chamamos a Bíblia completa de Antigo e Novo Testamento, mas mais especificamente do Antigo Testamento, tá bom? E aí a lei é semelhante ao que nós temos na nossa Bíblia, mas em vez de livros históricos, nós temos profetas, chamados de Nebim, com 8 livros. E tem os escritos, que é o Ketubim, que existem os livros poéticos, os Salmos, Provérbios e Jó apenas, 5 rolos, que é o Cântico dos Cânticos, o livro de Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes, e os livros históricos é Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, ele não faz divisão de primeiro Crônicas, segundo Crônicas, é um livro só para eles, tá bom? Então, estas são as seções da Bíblia hebraica, da Bíblia que os judeus hoje, atualmente, têm, tá? Eu só trouxe isso para esclarecimento de vocês, que possa ser que vocês possam encontrar isso na internet, em suas pesquisas, ou alguém pode comentar para que você tenha conhecimento. Quanto ao cânon da Bíblia, comumente talvez algum irmão já tenha ouvido falar sobre essa palavra, cânon, tá? Então, às vezes os livros da Bíblia são chamados de cânon, ou cânon da Escritura. E a palavra cânon, originalmente significa uma vara reta, uma vara de medir. Tá? Um guia, um modelo, um teste de verdade ou de beleza, algo que serve para medir. E o uso mais antigo desta palavra cânon, em referência aos livros da Bíblia, parece ter ocorrido no Concílio de Laodiceia, por volta do ano 363 d.C., onde foi estabelecido que nenhum salmo de autoria particular pode ser lido nas igrejas, nem livros não canônicos, mas somente os livros canônicos do Antigo e Novo Testamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa palavra cânon, ela foi usada para determinar quais seriam os livros que a igreja considerava inspirados. Em outra aula nós vamos tratar sobre a inspiração da Bíblia, tá? Então, até aqui nós temos isso. A palavra cânon é uma palavra utilizada como vara de medir, que tem o sentido de dizer quais são os livros que foram inspirados por Deus e que devem ser usados como autoridade na igreja. E aí, então, houve um concílio no ano de 363, lá em Laodiceia, e foi estabelecido, foi convencionado que as igrejas não poderiam, tá bom? Ler nenhum outro salmo de qualquer outra pessoa, nem também ler outros livros que não fossem inspirados, livros autorizados realmente para serem lidos na igreja. Então, é isso que nós temos. E nós temos um cânon, e você já deve ter ouvido falar sobre a diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica, porque a Bíblia católica contém outros livros que não são inspirados ou não são canônicos, como o livro de Judite, o livro de Tobias, né, o livro de Macabeus, o livro de Eclesiástico, o livro de Sabedoria. Então, foram livros não canônicos que foram acrescentados à Bíblia católica, mas que não fazem parte do verdadeiro cânon, daqueles livros que são inspirados pelo Espírito Santo para ser a regra de fé e prática da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, eu queria trazer isso, mais na frente nós vamos pensar como foi estabelecido esse cânon. Como foi que eles selecionaram os livros que nós temos hoje para fazer parte da Bíblia que nós temos hoje. Tá bom? Nós vamos pensar nisso em uma aula futura. Quanto à divisão de capítulos e versículos da Bíblia,
As Bíblias mais antigas eram divididas em capítulos e versículos, e essas divisões elas foram feitas para facilitar a tarefa de citar as Escrituras, de manuseá-la. Então, um parisiense, um bispo chamado Stephen Langton, ele era arcebispo da Canterbury, a igreja de Canterbury, na Inglaterra. Ele dividiu em capítulos por volta do ano 1234 a 1242, tá? Se convenciona que foram usados em um concílio no ano de 1227, então, essa divisão feita por Stephen Langton de capítulos das Sagradas Escrituras. Posteriormente, por volta do ano 1551, Robert Stephanus era um impressor parisiense, ele dividiu o Novo Testamento em versículos. E depois, no ano de 1555, ele completou a divisão da Bíblia também com o Antigo Testamento. A partir daí, tá bom? Muita gente começou a usar a Bíblia divididas em capítulos e versículos. Então, antes disso, era um texto corrido, não havia divisão de capítulo. Então, tinha o início do livro e você começava a ler o início do livro e até o fim do livro. Não havia o capítulo, que é a numeração maior, que chama a nossa atenção, e não havia versículos que pudessem fazer com que nós nos localizássemos no texto. Era um texto corrido, mas tanto Stephen Langton como Robert Stephanus e outras pessoas começaram então a ter essa ideia de dividir a Bíblia em capítulos e versículos, e a comumente usada foi a que foram estabelecidas por esses dois autores. Quanto à inspiração da Bíblia, essa é a característica mais importante da Sagrada Escritura, tá bom? Não é a estrutura dela, não é a forma literária, mas o fato dela ter sido inspirada por Deus. E não se deve interpretar de modo errôneo a declaração da própria Bíblia a favor dessa inspiração. Quando falamos de inspiração, não se trata de inspiração poética, mas de autoridade divina. A Bíblia é singular, ela foi literalmente soprada por Deus. Esse é o sentido de inspiração, soprada por Deus ou dada por Deus. Esse é um conceito que nós vamos trabalhar mais detalhadamente na próxima aula. Nós vamos pensar sobre a inspiração. Nós vamos ver textos da Sagrada Escritura que falam sobre essa inspiração, para que a gente possa compreender o que seja a doutrina da inspiração da Bíblia. E vamos perceber como é que Deus usou isso para trazer até nós a Sagrada Escritura. Então, estamos chegando ao final de nossa primeira aula. Desejo a você que você possa revisar, tá bom? Esta videoaula. Na descrição deste vídeo vai ter lá uma avaliação que você pode fazer. É só clicar no link que vai estar sendo apresentado. Você vai ser direcionado a um formulário de avaliação, tá? E nesse formulário de avaliação haverá várias questões que você precisa responder. E à medida que você for respondendo e no final enviar, então você vai ser pontuado de acordo com os acertos de suas respostas às questões que são apresentadas, tá bom? E é interessante você só fazer esta avaliação quando você estiver bem preparado para fazer, porque só é permitido fazer a avaliação uma única vez. Uma vez que você está assistindo essas videoaulas, você precisa se inscrever no canal, atente bem para isso, para que você possa ter acesso a esta avaliação, e aí então sua inscrição será registrada, e você só poderá realizar esta avaliação uma única vez, a não ser que você possa se inscrever com outro login ou outro e-mail, tá bom? Mas nós estamos estabelecendo isso para que você possa realmente dar testemunho de cristão e fazer a coisa certa, disciplinar-se. No vídeo de apresentação desta escola teológica, foi falado sobre isso, para que a gente possa fazer a coisa segundo Deus, para que Deus se agrade de nós e nos dê o crescimento que nós desejamos. Então, atente bem para essa instrução. Você só pode fazer a avaliação se você realmente estiver preparado. Então, eu aconselho você rever a aula,
2, 3, quantas vezes for necessário, para que você possa aprender o conteúdo da aula e após isso, então, você realizar a sua avaliação e tirar um bom proveito e ter êxito, tá bom? Nesta avaliação. Bem, um forte abraço para vocês, que Deus abençoe e que você possa perseverar firme. Esta é a nossa primeira aula, tá bom? Depois tem que assistir a segunda aula e que Deus possa abençoar você até o final desta disciplina com o conhecimento sobre a Bíblia Sagrada, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.